matemática dos infinitos, números e infinitesimais. Comecemos com os números. A consciência de número deve ter surgido devido à necessidade de conhecer coisas importantes para a sobrevivência. Quantos camelos ou esposas eu tenho? Quando começará a cair neve? Essas questões devem ter originado os números de contar, mas o conceito abstrato de número veio muito depois. A citação do matemático Leopold Krockner, Deus criou os números naturais, todo o resto é obra dos homens, nos faz questionar, mas o que é um número natural? Números naturais são abstrações criadas pelos homens para contar objetos. Por exemplo, o número 5 é uma abstração de um conjunto que contém 5 coisas. Uma evidência de que o conceito de número é uma abstração e não um conceito inato nos seres humanos é o fato de que em muitas culturas antigas o sistema de contagem se resumia em um ou muitos. As medidas como pé ou palmo, até hoje utilizadas, também evidenciam a tendência da linguagem de se desenvolver do concreto para o abstrato. De fato, a abstração vem, às vezes com dificuldade, como parte do nosso desenvolvimento intelectual. Por exemplo, Jean Piaget mostrou que o conceito abstrato de volume não é inato. Crianças pequenas não conseguem reconhecer que um copo de água alto e fino pode conter o mesmo volume de água que um grosso e baixo, mesmo quando eles veem sendo transferido o líquido de um copo para o outro. A tendência é achar que o copo alto contém mais água. Assim também o conceito abstrato de número parece ser aprendido pelas crianças após elas terem aprendido a contar. A mente e a cultura humanas desenvolveram não só o conceito de número, bem como todo um sistema de pensamento, classificação e exploração de padrões chamado matemática. Um dos mais interessantes legados da matemática grega é o tratamento que eles deram ao infinito. Uma das contribuições seminais para a teoria do infinito nos tempos antigos foi o método da exaustão, tratado por Eudoxos e explicados no livro 5 dos Elementos de Euclides. Os gregos sabiam calcular a área de polígonos, então eles calculavam a área de um círculo pela aproximação das áreas dos polígonos inscritos e circunscritos. Se essa aproximação fosse feita infinitas vezes, chegaríamos à área exata do círculo. Os gregos temiam o infinito e tentaram evitá-lo, mas ao fazê-lo, eles estabeleceram as bases para um tratamento rigoroso do infinito que gerou o cálculo no século XIX. Para desenvolver o cálculo, Newton e Leibniz aplicaram o método de aproximações sucessivas por quantidades que tendem para zero em um dado ponto, até hoje ainda conhecidos como infinitesimais. Bernoulli expressou o paradoxo dos infinitesimais de maneira ríspida, dizendo que eles eram tão pequenos que se uma quantidade for somada ou diminuída de um infinitesimal, então essa quantidade não aumentará nem diminuirá. Na época, o bispo e filósofo Berkeley também colocou severas objeções aos infinitesimais. Eram estas quantidades finitas? Se sim, por que não considerá-las simplesmente como tais? Se não, seriam essas quantidades iguais a zero? Mas a divisão por zero não é permitida. Segundo Berkeley, se essas quantidades não eram nem finitas, nem infinitas, nem nada, por que não chamá-las de fantasmas de quantidades que partiram? Os infinitesimais foram introduzidos no desenvolvimento do cálculo, onde a derivada era originalmente pensada como uma razão de duas quantidades infinitesimais. Essa definição, como grande parte da matemática da época, não foi formalizada de maneira perfeitamente rigorosa. Como resultado, os tratamentos formais subsequentes do cálculo tenderam a abandonar o ponto de vista infinitesimal em favor dos limites introduzidos por Cauchy e Weierstrass muitos anos depois com o conceito preciso do limite, e esses podem operar com números reais padrão. Em nossos dias, infinitesimais são quantidades que estão mais perto de zero do que qualquer número real, mas não são zero. Eles não existem no sistema de números reais padrão, mas existem em muitos outros sistemas de números, como os números surreais e os números hiperreais, que podem ser considerados como os números reais
aumentados com um sistema de quantidades infinitesimais e quantidades infinitas, que são os recíprocos dos infinitesimais.